Bom dia, dia 18 de maio. Hoje nós vamos ler um pouco do livro Atitude Mental Positiva de Napoleão Hill. Meu nome é Joemir Silva, se você não me conhece. Gostaria de pedir a sua ajuda. Gostaria que você se inscrevesse no canal, deixasse o seu comentário do que você está achando dessa leitura. E gostaria de pedir para você também que deixe o seu like e compartilhe se fizer sentido para você. Beleza? Então vamos lá. Estou na página 69, capítulo 4, o título começa assim: Você ousará explorar os poderes da sua mente? Você é uma mente com um corpo. Por ser uma mente, você possui poderes místicos, poderes conhecidos e desconhecidos. Atreva-se a explorar os poderes da sua mente. Por que explorá-los? Quando você fizer as descobertas que estão à sua espera, elas poderão trazer saúde mental, moral, felicidade e riqueza, sucesso no campo do empreendimento escolhido e até um meio para relacionar, usar, controlar ou harmonizar poderes conhecidos e desconhecidos. Atreva-se a investigar todas as forças não físicas situadas fora da esfera do processo físico conhecido. Forças que você pode usar quando aprender como aplicá-las. E isso não será tão difícil para você. Não mais difícil do que ligar uma televisão pela primeira vez. Uma criancinha consegue sintonizar seu programa de TV favorito. Quando ela faz isso, não tem conhecimento sobre o funcionamento da entrada de transmissão ou do aparelho receptor, tampouco da tecnologia envolvida. Mas tudo bem. Tudo que a criança precisa saber é como apertar o botão certo. Neste capítulo, você verá como pode apertar o botão certo para conseguir o que quer da máquina elétrica mais eficaz já concebida. Embora essa máquina particular seja obra sublime do poder divino, você é dono dela. De que ela é feita? Bem, entre outras coisas, é composta por mais de 80 trilhões de células elétricas. Naturalmente, tem muitos componentes. Cada parte é, em si, um mecanismo elétrico. Um destes mecanismos é a maravilha da elétrica. Ainda assim, pesa somente 1,5 kg. Consiste em mais de bilhões de séculos que geram, recebem, registram e transmite energia. Qual é essa máquina maravilhosa? Seu corpo. Você é e será mesma pessoa, ainda que perca um braço, um olho ou outra parte do seu corpo. É a maravilha da elétrica. Seu cérebro e seu sistema nervoso. É o mecanismo pelo qual o seu corpo é controlado e por meio do qual sua mente funciona. Sua mente também tem partes. Uma é conhecida como consciente, outra como subconsciente. Elas, então, estão em sincronia, trabalham juntas. Os cientistas aprenderam muita coisa sobre a mente consciente. Todavia, faz menos de 100 anos que começaram a explorar o vasto território desconhecido pelo subconsciente. Muito embora o homem primitivo usasse deliberadamente os poderes místicos do subconsciente desde o início da história humana e ainda hoje, os aborígenes da Austrália e outros povos primitivos façam isso em larga medida. Vamos começar a explorar agora. Dia após dia, em todos os sentidos, estou ficando cada vez mais rico.
Vamos começar a acompanhar Bill McCall, de Sydney, Austrália, em uma jornada de fracasso e derrota rumo ao sucesso e à realização. Aos 19 anos, Bill começou um negócio próprio, de couros e pele. Fracassou aos 21, concorreu ao Congresso e novamente fracassou. Parece que, em vez de destroçá-lo, essas e outras derrotas motivaram o jovem australiano a desenvolver uma insatisfação inspiradora. Então ele começou a procurar por regras para o sucesso. Veja, Bill McCall queria ficar rico e pensou que poderia encontrar as regras para a aquisição da riqueza em livros inspiradores. Ao conferir a seção de livros inspiradores da biblioteca, ficou intrigado com o título Quem Pensa Enriquece, o Legado. Pegou o livro emprestado e começou a ler. Leu uma vez, leu novamente, e mesmo lendo pela terceira vez, Bill McCall foi incapaz de entender exatamente como poderia aplicar os princípios com os quais alguns dos homens mais ricos do mundo adquiriu sua fortuna. Ele contou: eu estava lendo Quem Pensa Enriquece, o Legado, pela quarta vez, enquanto caminhava calmamente ao longo de uma rua comercial de Sydney. Então aconteceu. Aconteceu de repente. Parei diante da vitrine de um açougue e dei uma olhada. E naquela exata fração de segundo tive o lampejo da inspiração. Ele sorriu e continuou. Exclamei em voz alta: é isso! Saquei! Assustei-me com meu desabafo emocional. Uma senhora passando por ali também. Ela parou e me olhou com espanto. Voltei para casa com um caminho novo descoberto. Ela prosseguiu em tom sério. Ele prosseguiu em tom sério. Veja, eu estava lendo o capítulo 4, intitulado Autossugestão. O subtítulo era Maneira de Influenciar a Mente Subconsciente. Lembro que, quando eu era garoto, meu pai lia em voz alta o livrinho de Emily Cowell, Domínio de Si Mesmo pela Autossugestão Consciente. McCall então olhou para Napoleão Hill e disse: você destacou em seu livro que, se Emily Cowell foi bem sucedida em ajudar indivíduos a evitarem doença e trazerem doentes de volta à boa saúde por meio da autossugestão consciente, a autossugestão também pode ser usada para adquirir riqueza ou qualquer outra coisa que se puder desejar. Enriqueça por meio da autossugestão. Essa foi a minha grande descoberta. Era um conceito novo para mim. A seguir, McCall descreve os princípios. Parecia que ele havia memorizado o livro. Você sabe, autossugestão consciente é a agência de controle pela qual um indivíduo pode alimentar voluntariamente sua mente subconsciente, com pensamentos de natureza criativa, ou por negligência permitir que pensamentos de natureza destrutiva tenham um caminho de acesso ao rico jardim da sua mente. Quando lê em voz alta 2 vezes ao dia a declaração por escrita de seu desejo de dinheiro com emoção e atenção concentrado e se sente já na posse dele, você comunica o objeto do seu desejo diretamente para a mente subconsciente. Por meio da repetição desse procedimento, você voluntariamente cria hábitos de pensamentos
favoráveis ao seu esforço para transformar o desejo em equivalente monetário. Deixe-me dizer novamente, é de máxima importância, ao ler em voz alta a declaração desejo por meio do qual você está se esforçando para desenvolver uma consciência de dinheiro. Você leia com emoção e sentimento forte. Sua capacidade de aplicar os princípios da autossugestão dependerá em grande medida da capacidade de se concentrar em si, de um determinado desejo, até que este se torne um desejo ardente. Quando cheguei em casa, sem fôlego, por ter corrido, imediatamente sentei à mesa da sala e escrevi. Minha meta principal definida é ficar milionário por volta de 1960. Ainda olhando para Napoleão Hill, ele afirmou: você mencionou que uma pessoa deve ser específica quanto à quantidade de dinheiro que quer e definir uma data. Eu fiz isso. O homem com quem estava conversando não era jovem Bill McCall, que fracassou aos 19 anos de idade. Ele ficou conhecido como Honorável William V. McCall, o homem mais jovem a se tornar membro do parlamento australiano, presidente do conselho de administração da subsidiária da Coca-Cola em Sydney, diretor de 22 empresas familiares. Quanto à riqueza, ele ficou milionário, tão rico quanto algum dos homens sobre os quais leu no livro, em que obteve inspiração para explorar o poder da sua mente subconsciente, com autopersuasão. Pessoalmente, ele ficou milionário 4 anos antes do programado. Observe que usamos autopersuasão como sinônimo de termo autossugestão consciente, usado por Emily Cauê. Dia após dia, em todos os sentidos, estou ficando cada vez melhor. William McCall recordou que, quando era pequeno, seu pai tinha se beneficiado de uma grande descoberta feita em um livro de sua época. Uma descoberta que cada homem, mulher, criança, empregado, evidentemente, quando a encontra, como Bill McCall e seu pai, você também pode empregar corretamente o poder da autossugestão consciente. A autossugestão consciente foi revelada por Emily Cauê porque ele ousou explorar os poderes da sua mente e da mente dos outros. Antes de fazer sua grande descoberta, ele usava a hipnose para curar doenças físicas dos seus pacientes. Porém, depois de grande descoberta que, na realidade, baseia-se em uma simples lei natural, Cauê abandonou o uso da hipnose. E como ele encontrou e reconheceu essa lei natural? A grande descoberta de Emily Cauê aconteceu quando ele encontrou a resposta para algumas perguntas que havia feito a si mesmo. Eram elas. Pergunta número 1. É a sugestão do médico ou a sugestão da mente do paciente que efetua a cura? Resposta. Cauê provou conclusivamente ser a mente do paciente que inconsciente ou conscientemente faziam a sugestão, a que a mente e o corpo reagiam. Sem autossugestão inconsciente ou autossugestão consciente, sugestões externas não são eficazes. Pergunta número 2. Se a sugestão do médico estimula a sugestão interna do paciente,
Por que o paciente não consegue usar sugestões saudáveis e positivas por si mesmo? E por que não consegue abster-se das sugestões negativas prejudiciais? A resposta à segunda pergunta veio rapidamente. Qualquer pessoa, mesmo uma criança, pode ser ensinada a desenvolver uma atitude mental positiva. O método é repetir afirmações positivas, tais como dia após dia, em todos os sentidos. Pela graça de Deus, estou ficando cada vez melhor. Ao longo de atitude mental positiva, você verá muito automotivadores que pode usar para autopersuasão. E se agora você não sabe como usar autopersuasão, vai saber antes de concluir este livro. Quando a ponta da morte está prestes a se abrir. Quando a porta da morte está prestes a se abrir. Mais de 450 mil crianças nasceram fora do casamento dos Estados Unidos cada ano. Mais de milhões de adolescentes entram para instituições penais por meio de roubos de carros e outros crimes. Essas tragédias poderiam ser, em muitos casos, ser evitadas se os pais aprendessem como empregar a sugestão corretamente. Se seus filhos fossem ensinados a usar autopersuasão espiritual de forma efetiva, por meio de uso adequado da sugestão, esses jovens poderiam ser motivados a desenvolver padrões morais invioláveis. Pela autossugestão consciente, saberiam neutralizar ou repelir as sugestões indesejáveis do seu conhecido de forma inteligente. De formas indesejáveis de seus conhecidos de forma inteligente. Claro, cada indivíduo responde à autossugestão inconsciente ao longo de toda a vida com mais frequência do que autossugestão consciente. Em tais casos, ele responde a hábitos e aos impulsos interior do subconsciente. Quando o homem com AMP é confrontado por um problema pessoal sério, automotivadores julgarão do subconsciente para consciente para ajudá-lo. Tudo isso é especialmente verdadeiro em momentos de emergência, especialmente quando a porta da morte está prestes a se abrir. Foi esse o caso de Ralph Wape de Tawamba, Queensland, Austrália, um dos nossos alunos o curso AMP, a Ciência do Sucesso. Era 1h30 da manhã. Em um pequeno quarto de hospital, duas freiras enfermeiras mantinham vigília ao lado do corpo de Ralph. Às 16h30 do dia anterior, uma chamada de emergência fora feita à sua família, a fim que corressem para o hospital. Quando chegaram, Ralph estava em estado de coma, resultado de um ataque cardíaco grave. A família agora estava no corredor, cada um se preocupando ou rezando da sua maneira. Quanto no quarto com iluminação tênue, as freiras enfermeiras trabalhavam ansiosamente, uma em cada pulso, tentando sentir a pulsação. Como Ralph não saíra da coma durante todo esse período de 6h30, fizeram tudo o que podia. Este havia saído do quarto. Tinha ido visitar um dos seus outros pacientes do hospital, que também estava em estado crítico.
Ralph não conseguiu se mover, falar, sentir. Todavia, conseguia ouvir as vozes das enfermeiras. Em alguma parte desse período, conseguiu pensar claramente. Ouviu uma freira afirmar em tom agitado: "Ele não está respirando. Consegue pegar uma batida?" A resposta foi não. Ele ouviu a pergunta, a resposta repetidas vezes. "Consegue pegar uma batida? Agora?" "Não." "Estou bem", pensou, "mas devo dizer a ela. Tenho que dizer a ela de alguma forma." Ao mesmo tempo estava se divertindo ao ver a enfermeira enganadas daquela forma. Ele pensava: "Eu estou bem. Eu não vou morrer. Mas como posso dizer isso a elas?" Então lembrou-se da automotivadores que tinha aprendido. Você pode fazer se acreditar que pode. Ralph tentou abrir os olhos, mas parecia que quando mais tentava, mais fracassava. As pálpebras não respondiam ao comando de sua vontade. Tentou mover o braço e pernas e cabeça, mas não conseguia sentir absolutamente nada. Na verdade, não sentia nada. Tentou abrir os olhos outra vez e mais outra vez, até que finalmente ouviu a palavra. Eu vi uma pálpebra tremer. Ele ainda está aqui. "Não senti medo", diz Alf, "e ainda acho que foi muito divertido. Periodicamente, uma enfermeira me chamava. Você está aí, Sr. Roper? Você está aí?" Eu estava respondendo, movendo minhas pálpebras para dizer que estava tudo bem. Eu ainda estava ali. Isso continuou por um tempo considerável, até que, por meio de esforço constante, Ralph finalmente foi capaz de abrir depois ambos os olhos. Foi aí que o médico voltou. Com persistência e habilidades maravilhosas, o médico e enfermeiras trouxeram-no de volta à vida. A autossugestão você pode fazer se acreditar que pode, que havia memorizado no curso AMP, A Ciência do Sucesso. Ajudou o Open quando ele estava à porta da morte. Então é isso, concluindo a leitura até a página 75 do livro Atitude Mental Positiva. Então peço a você, deixe seu comentário, deixe o seu like e se fizer sentido para você, compartilha. Forte abraço, tamo junto.